De enlutado para enlutado, trabalhando o luto na vida do terapeuta, do profissional e do paciente. Este é o primeiro episódio de uma série de podcasts e que nós vamos fazer, vamos vivenciar durante esse tempo, nessa mesa, nessa conversa, para falarmos sobre o luto, para compreendermos mais sobre o luto e para aprender sobre o luto. Luto, mais do que teoria, é uma vivência. Uma vivência que alcança a todos. Alcança profissionais, tanto quanto os nossos pacientes. Eu sou Marisete Rodrigues, eu tenho o prazer de coordenar e de ser professora no Instituto Logos. Logos, Terapia e Estudo da Família. No Instituto Logos nós temos vários cursos. O carro-chefe é a formação em teoria sistêmica. Mas além desta formação, nós temos vários outros cursos, trabalhamos várias outras temáticas, como genograma, orientação profissional sistêmica e também este que nós vamos falar sobre ele, que é terapia no luto na visão sistêmica. Então, a partir desse momento, sempre que você observar o link abaixo da sua tela, é o link para você obter mais informações sobre o curso de terapia no luto, no processo e na visão sistêmica, como também para você fazer a sua inscrição neste curso. É um curso teórico, um curso muito sério, um curso que trabalha como atender processo de luto, um luto natural, um luto complicado e o luto interrompido. Daqui a pouco você vai saber de tudo do que se trata de cada uma dessas categorias do luto. Mas bem-vindo, bem-vinda. É um prazer muito grande receber você nesse podcast, porque é o Logos Cast, trazendo até você esse tema que é tão importante, que é o luto. Não há uma pessoa que não viva o luto. Só para deixar bem claro, antes de apresentar a mesa que está comigo aqui, e eu estou muito feliz de ter a presença de todos vocês, quero deixar claro que nós vamos falar de perdas. Luto não é só quando morre uma pessoa. O luto se starta, né? Ele acontece quando a gente perde uma pessoa, quando a gente perde uma situação, quando a gente perde uma vivência. E quando a gente perde até a faixa etária, né? Eu fiz 60 anos, entrei em luto. Ah, meu Deus! Agora, mas é um luto. O luto pela idade, pela jovialidade. Então, o luto por uma saúde física. Diferentes tipos de lutos que nós vamos conversar, porque os nossos pacientes nos procuram com diferentes também formas de luto. Bem-vinda, doutora Karina Vasconcelos. Bem-vinda, Karina. Doutora Karina tem trabalhado especificamente dentro de um ambiente bem exigente. Conta pra gente, Karina. Bom, eu sou médica, sou especialista em CTI, né? Minha primeira formação, residência, foi em clínica médica. A segunda residência foi em UTI, né? Medicina intensiva. E depois, agora, né, me formando como terapeuta sistêmico familiar. Mas tudo começou, né, a minha escolha pela UTI começou ainda na graduação. Eu me formei pelo FRJ e durante o final, né, da formação a gente faz disciplinas eletivas e numa dessas rodadas eu passei pela UTI e simplesmente me encantei com a dinâmica, né, com a rapidez com que as decisões são tomadas, e também com a possibilidade de salvar vidas, né? Naquela época, né, era nova, jovem, achava que tinha o poder da vida e da morte na minha mão. E um detalhe, né, interessante é que também a escolha pelo UTI é que eu tinha muita dificuldade de me comunicar com as pessoas. Sei. Escolhi o lugar onde os pacientes estavam sedados, entubados, e eu ingenuamente achava que eu não ia precisar falar muito. É sempre as nossas histórias de vida. Exatamente. Influenciando as nossas escolhas. Né? Exatamente. Bem-vinda, bem-vindo. Eu imagino o quanto você tem a acrescentar na nossa conversa, principalmente nessa pegada de intensivista.
que imagino que deve ser uma adrenalina alta para aquele profissional que está ali e agregando agora a função, né, a tarefa de terapeuta, que vai além do clínico. Tem a ver o contexto familiar, o contexto que esse paciente está envolvido. Bem-vinda, Karina. Obrigada por ter vindo. Também conosco aqui o Tiago Nogueira. Tiago é um jovem que foi me apresentado e eu fiquei muito feliz de você aceitar vir participar dessa mesa, falar também da sua história de perdas, da sua história de luto. Conta um pouquinho para a gente, Tiago, sobre a sua história. Eu tenho 35 anos, né? Hoje eu faço parte do Instituto Victorem, onde estamos em formação de atleta. A minha história começou, eu tinha 18 anos, né? A história de luto da minha perda começou, eu tinha 18 anos, estava no meu auge de trabalho e sofri um acidente de percurso. Na volta eu fui empurrado na linha do trem, onde eu tive a minha amputação do lado direito da perna e do meu pé, do lado esquerdo. Com 18 anos? Com 18 anos. 18 anos. E agora está com 36 anos? 35. 35. Ok. Quero muito ouvir a sua história. E eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo vão também, né, poder olhar de um outro ângulo. Tem informações que só quem vive pode passar. Quem não vive, a gente pode imaginar. Mas ouvir de quem vive, com certeza, vai enriquecer muito. Então, quero deixar para todos vocês que estão nos assistindo, olha, já temos 2 pessoas aqui que eu fiquei muito animada e eu espero que você também continue aqui animado para a gente aprender, conversar. E vamos combinar uma coisa. Nesse momento de apresentação, eu já fiquei animada. Então, olha, tem uma setinha aí, pega essa setinha, dispara essa setinha e mande para todas as pessoas que você sabe. Você sabe, eu não, mas você sabe pessoas que vão se enriquecer em ouvir as histórias que vamos conversar, as histórias que serão contadas aqui e os caminhos que foram encontrados também. Então, manda a setinha, dispara essa setinha para todas as pessoas que você imagina que vão se enriquecer em participar conosco aqui no Logoscast. E também não esqueça de apertar aí o joinha, viu? Porque é assim que funciona. A gente vem com toda alegria, com uma satisfação grande de trazer um conteúdo bacana, um conteúdo vivencial, um conteúdo com fundamentação teórica. Mas esse joinha faz com que o nosso trabalho seja divulgado para mais pessoas. Juntos nesta? Combinado? E você, Leide? Qual é a sua história? Bom, meu nome é Leide Varela. Eu, na verdade, perdi o meu esposo em 2023 de um ataque cardíaco fulminante. Na verdade, ele era meu companheiro desde os meus 15 anos. A gente, na verdade, começamos a namorar, eu tinha 15 anos. E desde então, a gente nunca se separou. E na verdade nós éramos um casal assim muito unidos, né? Nós, graças a Deus, eu realmente falo que eu ganhei na Mega Sena do amor. E por uma fatalidade ele acabou partindo, mas a gente conseguiu construir, na verdade, um casamento sólido. Temos os nossos filhos, né? Na verdade ele deixou para mim, né, 2 pérolas que é a Júlia, que tem 21 anos, o Pedro, que hoje tem 5 anos. E a gente conseguiu construir uma amizade sólida e, assim, eu acho que esse relacionamento, mesmo com a partida dele, deixou uma presença muito marcante para mim. Na verdade, eu falo até que brincando, né, que ele acabou me construindo de uma forma, uma pessoa com garra, porque, assim, eu era uma menina, ele era mais velho que eu, 6 anos, e eu acabei aprendendo muita coisa com ele. Então, assim, foi uma história realmente muito bonita. Eu sei que você que está em casa deve estar pensando na sua história de perda. Não há
uma pessoa, não existe uma pessoa no mundo que não tenha vivido perdas. Nós tivemos perdas, temos perdas e vamos continuar tendo perdas. Por isso que precisamos falar, compreender e aprender sobre as perdas. Aprender que existem profissionais que caminham nesse momento tão exigente e que a história de um pode ser uma inspiração para mim no momento de perdas. Eu queria que você compartilhasse, Karina, como foi a sua escolha em trabalhar. Você falou assim, fui para o CTI para não comunicar muito, e chegou lá, viu que não era, mas continuou. Como é que foi o seu início? Nossa, é muito curioso até, né? Porque ao longo desses 22 anos, né, de profissão, uma coisa que eu aprendi como médica, né, é que a gente está aqui para construir vínculo com as pessoas. E nada é do nada. Tem uma frase que eu gosto de dizer, que nada é do nada. E foi através da terapia sistêmico familiar que isso despertou em mim. Por quê? Ressignificando também as minhas perdas. Porque assim como vocês, eu também tive perdas significativas e trágicas na minha infância. A perda da minha mãe, quando eu tinha 5 anos de idade, de um acidente automobilístico. Depois, eu estava nesse acidente, eu sofri um traumatismo craniano. E depois, fui criada pela minha avó, né, paterna, que morreu quando eu tinha 13 anos. Só que a minha avó era muito doente e eu cuidava dela. Praticamente eu era uma enfermeira, administrava as medicações, media a pressão, verificava a pressão. E ela tinha uma insuficiência cardíaca grave, né, que hoje, retrospectivamente, eu consigo saber exatamente o que ela tinha. E várias vezes ela saía carregada para ir para o hospital e eu e a minha irmã ficávamos naquela expectativa se ela iria voltar ou não, né? A morte sempre nos rondando desde a infância. E eu escolhi o CTI achando que era pela adrenalina, achando que era para salvar vidas, mas até que no meu genograma, na terapia sistêmica, né, a primeira vez com que eu tive contato com a terapia sistêmica, durante uma aula, a pessoa que estava conduzindo o meu genograma falou: você escolheu o CTI porque você está lá até hoje tentando salvar a sua mãe e a sua avó. E, nossa, aquilo ali caiu como uma flecha. Fez muito sentido, né? E aí eu olhei para a minha própria história de perda, né? Porque realmente quando a gente está de frente, né, para uma morte ou para uma perda significativa, a gente olha para a nossa história. Sim. E enquanto eu não tinha ressignificado aquilo em mim, eu não conseguia lidar bem com a profissão, me comunicar bem com os pacientes e nem comunicar bem as notícias. Pelo contrário, eu tentava falar o mais rápido possível, me livrar daquilo e terminar o mais rápido que eu pudesse para falar uma má notícia. E a partir do momento que eu ressignifiquei as minhas dores e entendi assim que tinha sentido um propósito de vida de eu estar ali no CTI, que eu precisava somar na vida das pessoas, não só como médica, mas como ser humano, a terapia intensiva ganhou um novo sentido para mim, né? E eu comecei a estudar isso também, de que forma que eu poderia comunicar mais notícias, de forma mais com compaixão, com empatia, e sendo verdadeiramente um ser humano, mais que um médico. A Karina usou a palavra, né, ressignificar. Ressignificar. Porque pode ser a mesma perda, mas ela vai ter sentido diferente de pessoa para pessoa. Né? Pode ser a mesma mãe com 3 filhos, mas para cada filho ela tem um significado diferente. E às vezes, né, uma pessoa olha para o outro e diz assim, mas ainda está em luto, porque a sociedade julga, a sociedade cobra, como se todo mundo tivesse um reloginho. Então, ligou o reloginho, o sensor, começou o luto, a dor da perda, então pode chorar, pode ficar chateado, passou um tempo, então vamos desligar, porque o tempo já passou. Mas não é isto. Não há superação da perda. Há organização da perda. Sim.
Vocês concordam com isso? Sim. Porque por muitos anos, como terapeuta, e agora confesso que ainda é um exercício para mim prestar atenção, porque antes eu dizia, luto não acaba, luto elabora-se. Estava errada. O luto não elabora. O luto se organiza, se adapta. Porque a vida continua e você continua convivendo com o que perdeu. E o mais importante, né, é entender o significado. Tiago, junto com a sua perna direita, né? Direita. Perna direita. E junto com seu pé esquerdo, significativamente, foram embora o quê? De primeira, a autoestima. Minha autoestima, acho que foi a primeira coisa, eu me escondia muito, não queria sair, me incomodava eu ficar perto de muitas pessoas. As pessoas me olhavam, que é normal, hoje eu entendo que é normal. Aquela curiosidade, até mesmo de entender o que está acontecendo, como foi, aquela curiosidade de saber. Isso me incomodava bastante. Eu sempre fui muito ativo, então deixar de fazer as coisas me incomodou muito também, né? Depender de uma pessoa para estar fazendo algumas coisas, isso me deixou bem para baixo também. Então, o significado de mobilidade. Sim, eu me esquivei muito, assim, durante uns 2 meses, assim, eu acho que foi pouco até, né? Vivendo outros amigos, né? Que passaram por isso. Mas eu me esquivava muito das situações, né? Até de visitas, e me incomodava muito me ver como eu fiquei. Em que momento para você caiu a ficha? A ficha da perda da perna, eu acho que foi rápido, né? Porque eu entendi meu acidente como uma salvação. Foi um livramento. Esse foi o sentido que você deu a ele? Sim, e isso foi logo no hospital. Né? Quando eu acordei, que eu olhei que eu estava vivo, eu agradeci. Independente que se eu tinha perdido a perna ou o pé, eu agradeci por estar ainda ali vivo. Isso eu consegui entender rápido. Só que depois a nossa vida sai do hospital, e a gente tem que voltar, vamos lá, à vida real, né? E isso me deu um baque e me jogou para baixo. Entendi. Como é que é para você, Karina, dar más notícias ou notícias difíceis? O que eu aprendi, né, ao longo desse tempo é que uma má notícia sempre será uma má notícia. O que muda é a forma de comunicar. E essa comunicação, ela precisa ser um diálogo, né? Muitas vezes o médico, ele se dirige para o paciente com um monte de informação que às vezes ele não tem a capacidade de suportar naquele momento. Né? Então, existem vários protocolos, né, de comunicação de más notícias utilizados hoje, que são seguidos. Um deles que eu posso citar aqui é o SPIKES, que é um protocolo internacional, que a maioria das vezes não é seguido. E que uma das coisas desse protocolo é sentir o terreno. Perguntar para o paciente, o que você gostaria de saber da sua doença? Você fez aquele exame? Você sabe por quê? Então, você está limpando ali o terreno e corrigindo algumas vezes expectativas, né, para que você possa lançar uma informação que vai trazer um impacto no futuro. Uma má notícia é exatamente isso, né? É uma comunicação de algo que vai mudar o futuro. Porque a má notícia, ela traz uma perda naquele momento, como você falou, mas ela traz várias perdas secundárias, que exigem uma reorganização. Então, essa semana mesmo, eu estava com um paciente de 36 anos, na sua idade, com diabetes tipo 1, que ele era diabético desde os 2 anos de idade, e eu passei no leito, assim, só para realmente saber como é que ele estava, e eu perguntei, como você está se sentindo? E ele estava perdendo o rim por insuficiência renal. Então, ele estava evoluindo para hemodiálise. E eu estou com muito medo. Medo de morrer.
Mas, assim, o medo da morte não era da morte, era perda de tudo que ia acontecer dali para frente. Sim. Do trabalho, que ia mudar, né? Da vida, do tempo, né? Da qualidade de vida. E eu fui ele desdobrando com ele as situações, né? Para tentar trazer os sonhos que eram possíveis a partir daquele momento e tentar mostrar para ele, né? Uma nova organização. Sim. Então, quando o paciente, às vezes, está de frente para um muro intransponível, ele olha para trás. E, às vezes, o medo não é da morte, é medo de morrer sem ter vivido tudo que tinha para viver. E aí entra o lugar do profissional, seja um médico, seja um terapeuta, que é sempre de emprestar esperança. Esse é o nosso lugar. Quando eu estive internado, o médico até fez, agora você falando eu consigo entender um pouco mais, antes dele me dar a notícia da amputação, que eles tentaram salvar minha perna ainda, eles me mostraram pacientes com próteses, diversos, junto com a notícia que eu ia amputar, eles me deram um leque de opções, né? Me mostraram um pouco de esporte, me mostraram pessoas vivendo com aquilo ali, e talvez tenha me dado um conforto maior. Não foi aquele impacto Do fim. Acabou. Tem Você vai perder e acabou. Tem caminhos, né? Tem caminhos. Uma das coisas que a gente aprende, né? Se é possível aprender, isso é uma coisa realmente treinável, até numa doença oncológica, você dá a notícia quando você tiver já o diagnóstico final, já com o tratamento que é possível para realmente tentar minimizar. Né? Até porque, para mim, dentro da teoria sistêmica, a gente usa em vários momentos. Por exemplo, quando o casal vai dar a notícia de um divórcio para os filhos. Eu sempre digo isso, vai dar a notícia depois que tiver toda uma organização para apresentar para as crianças. Porque o que angustia e adoece não é a decisão da separação, mas como é que vai ficar, o que vai ser? E aí, né, mostrando essa perspectiva, mostrando que é um caminho possível. Leide, teve notícia? Na verdade, assim, quando aconteceu, né, todo o episódio, né, do falecimento do meu esposo, assim, para mim foi um choque muito grande, toda aquela situação, até porque, assim, nós estávamos nos arrumando para trabalhar e ele acabou infartando. Em casa? Em casa. E, assim, nós tivemos que socorrer. Então, assim, todo aquele cenário, né, de ter que realmente socorrê-lo, tanto eu como a minha filha. Então, aquilo, naquele primeiro momento, foi assustador. Só que, assim, depois que eu vi que realmente não teria mais jeito, assim, eu entendi que eu tinha feito o que eu podia fazer. Porque, assim, eu tentei de tudo. Eu fiz tudo que era necessário. Chamamos o SAMU, seguimos os protocolos que foram indicados, chamamos uma médica que também mora lá no prédio que a gente mora. E, assim, depois eu entendi que, assim, aquele capítulo dele também tinha sido encerrado. A verdade é essa. E, assim, eu entendi que, assim, o meu papel, na verdade, como esposa, como companheira, também tinha encerrado naquele momento. Claro que ficou toda a saudade, né? Assim, estou um pouco emocionada, mas, assim, a verdade é essa. Todo capítulo tinha encerrado naquele momento. E as crianças? Na verdade, assim, a Júlia já com 20 anos, assim, ela participou, assim, ela era muito apegada ao pai, assim, eles tinham uma cumplicidade muito, muito grande. E acho que, para mim, foi mais difícil falar para o Pedro, com 5 anos, na verdade, com 4. Mas, assim, eu tive, na verdade, 2 episódios de perdas seguidos. Eu perdi a minha mãe em 2022 e quando completou 1 ano e 1 dia, eu perdi meu esposo. Então, assim, ele já sabia que a vovó, de uma certa forma, tinha virado estrelinha, porque foi essa a nossa condução. E aí, quando teve a morte do pai, assim, que eu tive que falar para ele, assim, ele não viu nada, a gente conseguiu deixar ele escondido, né? Mas aí, depois tinha passado, né, um enterro, enfim, a gente conseguiu conversar. E quando eu falei, Pedro, papai foi para o céu. Ele ficou assim, parado, e ele não falou nada, mas ele entendeu. E aí, dias depois, ele ia para a varanda e ficava olhando, falando, papai, aconteceu isso, papai, aconteceu aquilo. Aquela cena realmente
eu acho que aquele período dele foi o período que mais me deixou abalada. Depois a gente conseguiu, assim, construir, assim, e ele entendia que eu era a chefe da casa, que eu era a referência da casa. Então, assim, ele passou a entender que eu falava dessa forma, né, na verdade. Não sei nem se é a forma mais correta, mas eu sempre falava assim, eu sou o papai e a mamãe. Qualquer coisa, eu sou o papai e a mamãe. O papai está lá no céu, mas a mamãe está aqui na terra e eu sou o seu papai e a sua mamãe. Então, ele se sentia seguro e acolhido, assim, acho que até hoje ele se sente dessa forma, assim, de ter essa referência. De ter um adulto, né? Sim. E claro, tem a irmã, que de uma certa forma é a mãe dele também, né? Ele tem esse privilégio de ter duas mães. E, assim, ele se sente seguro, forte, né? Claro que ele é criança ainda, então ele ainda vai passar por várias etapas, vai precisar realmente ele já passou pelo acompanhamento, teve a alta, mas, assim, ele sabe que ele tem a minha e a irmã como duas pessoas de referência e que nesse período de luto, né, que a gente ainda está enfrentando, mas de forma mais... nós estamos mais seguras, entendendo que o caminho daqui para frente é um caminho que a gente já consegue imaginar um futuro melhor, sem tanto sofrimento, sem tanta dor. A gente consegue pensar dessa forma. E é isso. Então, é isso, gente. Nós estamos, então, fechando o primeiro episódio dessa série, Enlutados, de Enlutados para Enlutados, que é o Logocast. E o que eu quero deixar para vocês que estão assistindo, olha, nós temos aqui na Logos um curso muito especial sobre como tratar o processo de luto na visão sistêmica. É um curso em que você vai assimilar a fundamentação teórica da visão de luto dentro do olhar sistêmico, sobre as 3 categorias de luto, que é o luto complicado, o luto natural e o luto interrompido, e também muitas intervenções técnicas de como você guiar, porque o luto ele desorienta. Ele desorienta quem está vivendo e ele também impacta o terapeuta. Essa é uma realidade. E nós precisamos estudar e ter um curso que nos dê um guia para nos ajudar a estar com essas pessoas, porque a dor dos pacientes também toca na dor dos terapeutas. Então, se você que está assistindo, clica no link aí abaixo, faça sua inscrição, venha caminhar conosco. Será um curso onde nós vamos ter aulas ao vivo, aulas gravadas, vamos ter 5 encontros ao vivo com supervisões temáticas, onde vamos também ter vários produtos bônus que vocês vão receber. Por exemplo, como prescrever rituais. Nós vamos falar daqui a pouco a importância de rituais no processo terapêutico, como trabalhar o luto com crianças, a experiência que a Leide está trazendo, né? Como trabalhar um luto subjetivo, mas altamente doloroso, como o divórcio. Dizem que o divórcio dói mais do que a morte física de uma pessoa. E esse também é uma aula bônus que a pessoa ganha ao fazer o curso Terapia no Luto na Visão Sistêmica. Outro bônus é como trabalhar o luto com grupos. Trabalhar luto em grupo é muito assertivo, traz excelentes resultados. Então, se você tem essa dúvida e queira mais informações, ou se você já decidiu fazer a sua inscrição, clique no link abaixo e faça a sua inscrição, porque no segundo bloco nós vamos falar sobre o processo prático em si do luto. Qual foi a vivência que cada um teve? O Tiago, Leide, a vivência que Karina observa nos seus pacientes. E eu quero falar também sobre a vivência que os terapeutas vivenciam enquanto atendem seus pacientes enlutados. Fique conosco e assista o segundo episódio da série De Enlutados para Enlutados. Como trabalhar o processo terapêutico do luto na vida do terapeuta e do paciente.